Existe uma abordagem teórica, específica, única, para tratar questões de ansiedade? Será? Ó, eu vou falar aqui nessa live de hoje sobre abordagens teóricas, tá? Sobre essa questão aqui que envolve a prática clínica, mas principalmente nessa discussão que a gente sempre tem na psicologia relacionada à abordagem X ou Y, né? Abordagem A ou Z, enfim, a live de hoje é sobre isso. E eu brinco que é uma live polêmica porque a gente sai da faculdade meio que catequizado, né? Uma palavra que eu tenho escutado aí bastante nos últimos dias sobre as ideologias das abordagens, né? E eu quero construir uma nova visão contigo aqui e desconstruir algumas coisas para isso, né? Mas eu espero que você reflita comigo aqui com o coração aberto. Eu quero responder com vocês uma pergunta e deixar essa pergunta aqui para uma sementinha aí no seu coração. Para isso eu vou te contar alguns princípios, né? Naturalmente eles têm a ver com histórias que eu acredito que possa ajudar você a entender um pouquinho mais desse processo. Eu entrei na faculdade de psicologia em 2001, tá? E eu gosto de falar disso porque existe, claro, um processo histórico nisso, né? São 20 anos estudando sobre comportamento. Então, se eu for contar, né, desde a minha entrada na faculdade até hoje, 2021, são exatos 20 anos. Inclusive, eu entrei no segundo semestre, então é exatamente isso mesmo. 20 anos de estudo sobre comportamento. E para alguns aqui que são seguidores mais raiz, vocês sabem, né, que eu entrei na faculdade de psicologia pelo viés do RH, né? Eu já trabalhava como recepcionista no RH de uma empresa e depois eu fui ser assessora, coordenadora, e aí a coisa fluiu lá. Mas enfim, no começo eu era uma simples recepcionista ali, né, do departamento de RH que fazia a seleção das pessoas para a empresa que eu trabalhava. E eu lembro que eu fui extremamente influenciada, assim, na escolha por psicologia, por duas estagiárias que trabalhavam nesse mesmo departamento que eu. Então tinha uma psicóloga, né, que era a responsável técnica ali por todo o departamento, e tinham as duas estagiárias lá. E uma delas se tornou uma grande amiga, né? A gente teve uma conversa muito grande, assim, nesse primeiro momento. E eu lembro que ela me falou alguma coisa disso, assim. Ela falou assim, existe na psicologia abordagens diferentes. Aí eu, opa, o que é abordagem, né? Não tinha a menor ideia do que ela estava falando, muito menos da implicação disso na prática. E ela falou muito disso, assim, ela falou, não, olha, existe. Na época ela falava, né, existe a psicanálise, existe a gestalt, existe psicodrama, existe fenomenologia. E eu não conseguia entender, de coração, assim, como uma recém-entrada na faculdade, entrei para a faculdade de psicologia pelo viés do RH, e RH não tem essa parada de abordagem, né? Muito pelo contrário, né? Nada a ver isso, enfim. E muito pelo contrário, né? No RH a gente vê muito mais a coisa de administração, enfim, né? Mas eu lembro dela falar isso. E pasme você ou não, o exemplo mais, assim, a analogia, né? A metáfora que ela tentou trazer, assim, para tentar me explicar o que eram as abordagens nessa época, tá? Tô falando para você aqui de 2001, foi comparar com religião. Ela falou assim, então, eu não entendia, né, o que era e tal, e ela brincou e falou assim, Rosane, então eu vou te explicar. Vou tentar te explicar com uma outra linguagem. Não existem religiões diferentes? Não existem igrejas diferentes? Sei lá, católico, evangélico, dentro do evangélico, batista, da Assembleia, não sei o que, e ela foi falando lá, né? Ela deu uns 5 exemplos assim, eu falei, sim, todos eles não acreditam, né, na grande maioria em Deus, né, tem aí Cristo como centro, enfim, sim, mas eles veem a chegada até Cristo, a chegada até Deus da mesma maneira? Não, né, cada um tem uma forma de conduzir esse caminho para chegar até lá. E ela falou assim, na psicologia é a mesma coisa. No fim, todas as abordagens, né, são caminhos que levam as pessoas para terem mais saúde emocional e qualidade de vida. Porém, assim como é na religião, dentro das abordagens tem os atritos, porque são visões muito diferentes em alguns casos. E eu tô falando de 2001, tá? Não tô falando nem do que é agora, não. Então, assim, lá em 2001, esse sentimento de que era diferente, né? Assim, existem os atritos por causa disso. E ela ainda brincou comigo, ela falou assim, você vai entrar na faculdade e você vai ver isso lá dentro. Existe uma separação. O que é a separação? Quem é da abordagem X normalmente se posiciona como inimigo da abordagem Y. Assim como grande parte das vezes é na religião também. E aquilo, gente, não entrava pra mim. Sério, assim, eu não sei quem aqui compartilha desse sentimento, principalmente quando viu isso a primeira vez.
Quem está me acompanhando aqui sabe, né? Eu tenho um histórico religioso, assim, familiar muito complicado. E aí, quando ela fez essa comparação, me deu até uma sensação de repulsa, de falar assim, nossa, credo, não quero isso pra mim. Eu já vivo isso em casa, eu não preciso viver isso na profissão. Mas, enfim, né, a comparação mais próxima, assim, que me fez compreender foi essa e estava tudo bem. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi isso com os meus olhos, né, não era necessariamente aquilo que a colega tinha falado, né, mas era exatamente isso mesmo, essas separações. Isso ficou mais nítido ainda quando nós fomos escolher a abordagem para fazer o TCC, lá no 9º período, né. A gente já começava a escolher ali do 8º pro 9º, e aí eu lembro das seleções, dos professores, eu não sei como é que é isso hoje, mas nessa época era super badalado isso. E era um viés muito grande pra cá. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu sou uma defensora de resultado, e eu acredito muito em resultado. E eu acredito que o nosso maior objetivo como clínico tem que ser gerar resultado para o paciente. E eu sempre tive essa visão. Eu acredito que até pelo fato, né, de ter entrado por esse mundo das empresas, e nas empresas a gente busca resultado, e o grande processo, né, de tudo que acontece dentro de uma empresa tá visando resultados muito claros, assim. Então, por esse viés, eu acho que pela minha estrutura, pela minha história, tudo isso, eu já sempre fui muito com esse pensamento, assim, de, poxa, a gente tem que buscar resultado, né? E o resultado, ele vai vir e ele vai depender de alguns elementos? Lógico que sim, obviamente que sim. Mas eu não tinha esse sentimento, assim, eu não compartilhava com esse sentimento, né? Não compartilhava dessa sensação de que dentro de uma mesma profissão, que deveria ser única, tem esse sentimento de rivalidade, de, não, você é inferior porque você acredita no que o fulano diz. E isso sempre me gerou um sentimento muito ruim, porque quando eu decidi pela clínica, né, caminhando para o final dos atendimentos da faculdade, eu comecei a trazer a sensação, né, e quem sabe aqui, quem me acompanha entende, que quando eu decidi pela clínica, eu queria trabalhar com pessoas que queriam, né, diferente do RH, que você fica ali naquele muro, né, entre a empresa, entre o colaborador, você fica ali em cima de um muro e tentando resolver os problemas dos dois lados, e normalmente são situações que entram em conflito. Eu queria gerar, né, para as pessoas que eu pudesse atender no consultório, um resultado, e o meu sentimento sempre foi, eu quero trabalhar com quem quer. Então, na clínica, e eu tenho isso até hoje, sei lá quantos mil anos depois, eu trabalho com quem quer, né? Eu trabalho com quem quer evoluir, eu trabalho com quem quer melhorar, eu trabalho com quem quer resolver, né? E para isso a gente precisa gerar resultado. Pois bem, caminhando disso, né, no meio ali daquela necessidade quase obrigatória de decidir por uma abordagem, eu decidi por um professor, inclusive ele é o coordenador do CRP daqui, né, da minha região hoje, já foi vários mandados e tal. E ele era da fenomenologia, coisa que eu nem sabia que existia na época. Ele era da fenomenologia, eu gostava de psicodrama, o psicodrama tem uma raiz da fenomenologia muito forte. Enfim, né, as coisas chegaram ali e eu fui fazer o estágio com ele, né, que era da fenomenologia. Então o meu TCC foi em teóricos da fenomenologia, trazendo um pouquinho mais do viés do psicodrama, que na verdade ali era a minha primeira escolha. Terminei a faculdade, fui fazer pós em psicodrama. E aí entra num princípio que eu quero trazer para você como reflexão aqui. Quando a gente traz essa visão, né, e eu acredito que por isso que tudo que é fanático, assim, tudo aquilo que você acredita só porque você acredita e pronto, torna a gente cego. E esse é um problema. Por exemplo, eu entrei na pós-graduação e eu lembro que no primeiro momento, assim, parecia que aquilo fazia muito sentido para mim. E quando eu fui ser atendida dentro daquele viés, né, se fui ser paciente naquele viés ali do psicodrama, aquilo não fazia sentido algum para mim. Então, assim, não encaixou, e eu acho que é aí que tá o detalhe que eu quero trazer para você nessa live, não encaixou no meu perfil como paciente. Como paciente, eu não me adequei, não adequei àquilo. Eu até acreditava na visão, como psicóloga, eu tinha, né, eu gostava, assim, da visão de homem e tal, eu achava que aquilo era interessante, e aquilo fazia sentido, né, gerava um tipo de sentido pra mim, mas quando eu fui me colocar nesse lugar de paciente dentro daquela visão, e eu encontrei terapeutas extremamente dogmáticos em cima da técnica, né, então, assim, eu sentia claramente isso no meu processo terapêutico, tá, tô falando aqui como no papel de paciente.
eu sentia muito assim, essa técnica precisa encaixar em você. Você precisa engolir essa técnica. E eu não engolia aquela técnica. Aquilo não entrava pra mim. Aquilo não encaixava. Eu saía da sessão e, cara, parece que eu vim aqui só contar uma história. Eu comecei a entender o seguinte, poxa, não faz sentido uma técnica não se adequar à ideia do paciente. E aqui é que tá o centro do conteúdo dessa live, tá? Eu trouxe toda essa história pra você entender que eu não tirei isso aqui do nada. E eu já vi, né, e tenho percebido ao longo desses anos, principalmente com contato com tanto psicólogo aqui, que muita gente já sentiu isso. Essa obrigação de você fazer uma escolha que naturalmente, tá, tranca o seu olhar. Você não pode olhar mais pra nada. Você só tem que focar nisso aqui, porque agora você é da abordagem X, então na abordagem X é só isso aqui. Você tem que fechar o seu olho para isso aqui e você tem que fazer seu paciente engolir isso aqui. Você tem que engolir, o paciente tem que engolir, a técnica tá aqui, porque no fim você tem que servir e é como se você tivesse, né, o tempo inteiro ali tendo que ser fiel a todos os ditames daquele autor X ali, porque senão você é do mal, né? E se isso não parece com ideologia e fanatismo religioso, eu não sei o que mais parece, né?